Então vamos nós. A ideia hoje é fazer uma revisão básica da linguagem, né? Principalmente relacionada a funções e vetores, e a gente começa uma série de pequenas atividades progressivas, que é o que vocês vão utilizar como base de estudo. Então vocês vão refazer todas elas quando chegar em casa. E aí chegar na semana que vem, como se eu pedisse para vocês fazerem, já saísse sozinhos. Vocês vão fazer e refazer e refazer. Pode parecer chato? Não pode. É chato. Ok? Porém, é o aprendizado por repetição das estruturas mínimas básicas. É que nem aquele negócio de você vai lá treinar boxe, você vai ter que dar 500 mil vezes o mesmo soco até toda a sua memória muscular aprender todo o movimento coordenado. Então, essas pecinhas que a gente vai montar hoje, quanto mais você repetir, quanto mais você internalizar, mais fácil fica construir em cima dela. Então, é meio que o alicerce, tá? Para rodar o código JavaScript, você tem que ter um Node na sua máquina, se for rodar na sua máquina, né? Então, por exemplo, você teria que ter apenas o Node instalado, tá certo? Com o Node instalado, o Node ele é um interpretador dos comandos do JavaScript. Então, eu poderia fazer assim, 5 mais 7 daria 12, ou eu poderia botar uma lista de 5 elementos, entendeu? E pedir para adicionar mais um, é push ou é add? Não é assim. É push. Então, aqui é a minha lista de 5 elementos. E agora eu vou fazer a.push e colocar mais um elemento. E aí se eu perguntar quem é o A, ele vai me dar de 1 a 6. Então o Node é que pega todos esses comandos e faz com que eles tenham sentido. Se você não tem ele instalado na sua máquina, você pode usar um compilador online. E existem alguns muito bons. O que eu recomendo, se você quiser colocar seus códigos lá, é o Replit. É rfl.it. Então, ele funciona como se fosse um Google Drive, um repositório, onde você pode escrever os códigos, compilar, e você pode, inclusive, estar com outras pessoas trabalhando no mesmo código. Então, vocês conseguem compilar juntos, rodar juntos, você consegue fazer esse lance de compartilhar, dividir tela. Eu não sei por que de noite eu consegui usar normalmente a internet. Estranho. Valha-me Deus. Aí eles têm um botão. Tem o quê? Um botão? Não entendi, desculpa. Tem uma operação. Ah, tanto faz. Não tá carregando não, paciência, mas vamos lá. Ok? É importante que vocês tenham algum canto para poder rodar os mesmos comandos que eu vou rodar aqui. Então vocês abram aí o computador de vocês. Se não for no Replit, pode ser em, sei lá, vamos procurar aqui qualquer outro. Ou então no computador, se vocês tiverem o VS Code instalado, vocês podem abrir o VS Code e vai funcionar do mesmo jeito. Abram aí, já tá aberto? Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Então, assim, todo mundo tem que conseguir fazer a mesma coisa que eu faço. É que nem, se você não puder fazer, é que nem a aula de natação teórica. Eu vou estar nadando e você vai estar olhando. Não vamos fazer isso, tá? Ok, então vamos nós para algumas lembranças básicas. Tá. Número 1, como é que eu crio uma variável? Coloco o nome da variável, nome, aí eu dou um espaço e coloco a variável aqui, né? Banana. Vocês se acostumaram a colocar o ponto e vírgula no final ou não? Não. Então coloquem o ponto e vírgula no final, tá certo? Se acostume. Então depois de cada comando, depois de cada declaração, você coloca o ponto e vírgula. Aí você tem a construção básica de laço, que seria o if e o else. E você tem as operações todas básicas, né? De soma, subtração, multiplicação, divisão, módulo. Oi. Qual a diferença do let e do var? O let, ele mantém a variável presa dentro do escopo. O var deixa ela escapar. Exemplo. Você está fazendo um if, tá certo? If, sei lá...
Perdão. Seja A recebe 6, seja B recebe 9. Se A for menor do que B, então seja C recebe 11. Com o let, a variável, na hora que acaba o escopo, ela morre. Com o var, ela persiste. O que é ruim. Então, assim, você não tem por que usar var em praticamente canto nenhum. Mas, por exemplo, se eu fosse imprimir depois com o LED, ele consegue acessar do mesmo jeito. Não, se você quiser, por exemplo, imprimir o C bem aqui, você não consegue. Ou pelo menos não é para conseguir. Porque não é para ela existir. Tá vendo? Ele vai dizer, epa, marmota é essa, Fê? Quem é C? Ele não sabe quem é C. Acho que se você colocar a vara aqui, eu acho que é para ele permitir. Entendeu a diferença? Ah, então, tipo, o LED eu uso para resolver uma operação, eu esqueço isso, pego só o resultado dela, vai ser uma variável. Tá, não. Sim. Vamos lá. O ideal, um escopo define o tempo de vida de uma variável, tá certo? O escopo define o tempo de vida. Então, por exemplo, se você está aqui dentro de um laço, for int i começando de 0 até i menor do que 12 e mais, então eu vou fazer 12 vezes alguma coisa, tudo bem? E aí aqui você tem o for. O que é o escopo? Perdão, int não, desculpa. Let. O que é o escopo? O escopo determina o tanto de tempo que essa variável vai existir na memória. O que é o ruim do var? O var, ele meio que cria variáveis persistentes, globais. E aí, isso facilmente confunde, atrapalha, porque é como se tudo que você criasse permanecesse na memória. Tá certo? O que é o ideal? Que a variável, a função, ou tudo, só exista no espaço, no escopo, no tempo que ela precisa existir. Porque aí não tem perigo de ela influenciar em outras coisas. Então, por exemplo, se você cria uma função que faz uma coisa e você coloca uma variável aqui. O objetivo é que quando essa função acabe, a variável acabe junto para não ter o perigo de ela estar alterando, interferindo, modificando, sombreando uma outra variável em outro canto. Sombrear é tipo isso daqui, ó. Por exemplo, você tem duas variáveis com nome de A. Se eu tentar, eu acho, ele não está permitindo fazer isso não, né? Por exemplo. Agora ele está permitindo. Você tem duas variáveis com nome de A. Se eu fizer aqui A recebe 5, eu estou trocando qual A? O A de dentro ou o A de fora? O A de dentro. Isso a gente chama de sombreamento de variável. Quando você cria uma variável com o mesmo nome dentro de um escopo que vale ao escopo mais interno. Escopo mais atual. E se eu faço isso daqui, A recebe 7? A de fora, porque aqui esse A de dentro deixou de existir e agora só quem está vivo é o A de fora. Se tudo isso estivesse numa função, se tudo isso tivesse numa função, será que eu poderia fazer A recebe 10 bem aqui? O A não é para existir aqui fora. O A só existe dentro da função. Então, é essa segurança que uma variável de escopo dá. Então, assim, não usem o var. Só isso. Mas se a gente quiser, por exemplo... Você tem outras formas de fazer. Exato. Eu quero que a variável fique persistente, pois crie ela no canto que é para ela ser. C já recebe 10. Ele esquece o var. Porque ele causa mais problema do que soluções. Tá certo? Ele causa mais problema do que soluções. Por default, outras linguagens têm outras formas de resolver isso. Por exemplo, o Python. Se você tem uma variável que a gente chama de global, que ela está fora das funções, e você quer modificá-la, você é obrigado a dizer que você está modificando uma variável global. Exemplo no Python, entendeu? Em outras linguagens isso nem existe. Então, tudo é variável de escopo, você tem que aprender a gerenciar o escopo. É melhor que cada coisa esteja no seu lugar
e você saiba onde o tempo de vida das coisas começam e onde o tempo de vida delas termina. É muito mais seguro, ok? Tudo bem, então vamos lá. A gente teria quantos escopos aqui? O escopo, pessoal, é como se fosse um bloquinho que se empilha. Então, por exemplo, a gente está criando essa função. Essa função ela vai ter um tempo de vida e ela não está sendo executada. A única coisa que está sendo executada é o que está aqui embaixo. Ó. A recebe 10. Essa função, ela define um comportamento, mas em momento nenhum ela está sendo chamada. Se eu vier bem aqui e disser, chame a função, agora sim a função vai ser executada. Por default, o início da execução do código são as coisas que estão coladinhas, né, fora do escopo. A função, ela não está fora do escopo, ela tem um escopo só dela. Tá? Então vamos aqui para um exemplo mais simples e menor para a gente entender o que é a função. Tá? Então faz de conta que você quer somar 3 coisas, tá certo? Somar 3 coisas. Aí você vai somar A com B e com C. Aí você vai retornar A mais B mais C. Se eu rodar o meu código, eu vou estar imprimindo, mostrando o quê? Aqui, do jeito que está aqui. Quais 3? Eu não estou chamando a função, não estou invocando a função. Eu expliquei para ela como é que eu somo 3 valores. Eu criei 3 valores e mandei somar? Não, então ela não vai se executar, não vai fazer nada. Agora, se eu fizer assim, valor recebe soma 3 de 1 com 2 com 3. Aí agora isso daqui vai ser invocado. Esses valores que estão aqui vão ser copiados para essas variáveis e aí eles vão ser utilizados nessa conta. E o return é o comando que me diz o que é que vai voltar para ser devolvido para a invocação. Então aqui eu vou somar A com B com C, vai dar 6. Ele entra no return e ele me devolve o 6 e o valor vai ser 6. E aí se eu mandar imprimir valor, aí eu vou ter 6. Vamos lá. Vamos para uma de if else, tá certo? Se eu quiser passar a idade e quiser saber a classificação etária, criança, adolescente, adulto, a gente chama isso de quê? Classificação etária, né? Eu vou chamar de... pronto. Obter faixa etária. Então eu passo a idade e quero saber qual é a faixa etária da criatura. Se eu não tivesse fazendo isso daqui numa função, o código ficaria assim. Esquece a função e vamos imaginar que eu vou pegar uma idade, sei lá, qualquer uma, eu ainda vou preencher isso daqui, ou ler, ou não interessa, e eu tenho que fazer o código que vai me dizer se ele é criança, adolescente, adulto, etc. Como é que eu posso fazer isso? Menor do que... Bom, a gente chama isso de seleção por particionamento, né? Qual é a menor faixa? Menor do que 12. Então, se for menor do que 12, ela é o quê? Criança. Então, eu poderia mandar imprimir direto, mas eu não quero que seja impresso. Eu quero guardar esse resultado numa variável para mim. Então, eu vou chamar essa variável aqui de faixa, tudo bem? Ele começa com vazio. Então, se a idade for menor do que 12, então a faixa vai ser criança. Tudo bem? Só que eu posso não ser menor do que 12. Aí eu tenho o segundo caso. Qual é o segundo caso? A pergunta é, eu preciso dizer que ele tem que ser maior ou igual a 12 aqui? Não, outro caso ali, eles são 9 e 12, então tipo de 0 até 11, entendeu? Tudo bem, mas em que caso ele vai entrar no else? Porque se ele for menor do que 12, ele vai cair no if. Se ele cair no if, ele não entra no else.
Tudo bem. Se ele tiver 12, ele entra no if? Não, porque no if tá... Então, se ele não entra no if, onde é que ele vai? Vai para o else. Então, ele só vai entrar no else se ele for maior ou igual a 12, ou seja, a negação do primeiro caso. Então, você não precisa dizer isso. Justamente para isso que serve o else. Se você não tivesse o else, aí sim você seria obrigado a fazer todos os testes de limite, porque é como se você estivesse fazendo todas as avaliações em separado. Mas aqui ele não pode ser uma coisa e outra coisa. Aqui a gente falou criança e adulto. Não, criança, por exemplo, se idade for menor do que qual é a próxima faixa, de 12 a 18. Se for menor do que 18, o que é que eu vou chamar ele? Faixa igual adolescente. Se não, se idade, qual a próxima faixa? Menor do que 65, vou chamar de adulto. Se não, se idade maior ou igual a 65. Preciso desse maior ou igual a 65? Porque eu testei todos os casos, então é totalmente redundante essa segunda, né? Então eu posso simplesmente colocar um else aqui, finalizando a faixa. Ok? Então uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção e tentassem copiar é o que a gente chama de regras de escrita, tudo bem? Então, regra de escrita é onde tem os espaços. Não faça isso. É como no português, você não cola as vírgulas. Você cola as vírgulas quando está escrevendo no português? Não, você bota a vírgula, dá um espaço e escreve outra palavra. A mesma coisa funciona para o texto. Então, existem vários padrões de escrita, não necessariamente melhor ou pior, mas queria que vocês usassem esse daqui para a gente ter uma legibilidade comum. Então, de forma bem simples, todo operador binário, ou seja, que liga duas coisas, tem um espaço antes e um espaço depois. Então, quando você for somar, você não deixa colado, você separa as coisas. Tá bom? Então, é A, espaço mais, espaço B. O igual é binário, o vezes é binário, quase tudo é binário. O menor é binário, o é binário, o AND é binário, tudo liga duas coisas, espaço antes, espaço depois. Tudo bem? Nos controles, tá vendo? Ó? If é controle, else é controle, for é controle. Você dá um espaçozinho entre o controle e o critério, que seria o parêntese, ok? Entre os parênteses e as chaves, também coloca um espaçozinho, tá? E aí, se vocês quiserem, vocês podem fazer esse mesmo modelo de chave aqui. Chave abrindo na direita e fechando embaixo. A única regra que você pode colocar à direita, no caso, é quando tem os else ifs engatilhados. Professor, eu prefiro assim, fazendo aqui embaixo. Pode, meu filho, não tem problema não. Tem gente que gosta de fazer assim, vocês já viram? Já. São padrões de escrita. Professor, quem é que vai decidir o padrão? Eu? Não, vai ser a empresa que você está trabalhando. O projeto, cada projeto tem as regras de escrita do projeto. Então, se eu for escrever um código para o kernel do Linux, tem um punhado de regras, a maioria são essas daqui que eu escrevi. Mas se eu estiver escrevendo código lá no Google, na Microsoft, de uma linguagem ou de outra linguagem, tudo isso vai estar definido, como é que nomeia a variável, como é que faz isso, como é que faz aquilo outro, para que exista uma uniformidade nos códigos do projeto e o programador não fique dando pitaco. Eu gosto de fazer as minhas variáveis são todas em maiúsculo. É faixa. Não faça isso. Tá certo? Da mesma forma que no português. Thomas. Da mesma forma que no português você não pode fazer oi, mamãe. Mãe. Né? Assim, você bota aqui. Estou com saudade. Então, professor, eu pensei que fosse besteira esse lance de espaçamento, né? Eu podia botar espaço onde eu quisesse, maiúsculo e minúsculo onde eu quisesse. Não. Para isso que tem regra. Ok, tudo bem aqui nosso código.
Quando o nosso código vai para dentro de uma função, a forma de enxergá-lo muda muito. Porque aqui você tinha a obrigação de carregar o teu código até o final. Na função você pode pular para fora a hora que você quiser. Então, por exemplo, se eu escrevesse isso daqui, aqui seria assim. Mas imagina que você tem que verificar a idade de 3, 4 pessoas diferentes. Você não ia copiar Ctrl+C, Ctrl+V isso aqui várias vezes, né? Então, numa função, ele teria mais ou menos essa carinha aqui, ó. Olha como é que ela muda. Primeiro que essa variável faixa que você usava para colocar o valor, ela só servia porque no final você precisava ter o valor que você salvou. Mas aqui não. Aqui você pode simplesmente devolver o resultado perguntado. A pessoa pergunta, qual é a faixa desse cara? Aí você pode dizer, ele é uma criança. E na hora que você dá o return, o teu código sai da função e a função acaba. Então você não precisa carregar o código até o final. Se a função acaba, o else é inútil. Porque o else garantiria que ele só entraria nesse se não entrasse no primeiro. Não era isso que o else faz. Se ele não entra no if, ele entra no else. Mas agora, se ele entrar no if, acabou-se. Ele já pulou fora. Tá vendo aqui? Entrou no if, morreu porque caiu no return. Então eu posso simplesmente fazer um outro if aqui, e colocar um outro return, e fazer um outro if aqui, e colocar um outro return. Acho que do jeito que estava, eu poderia colocar o tempo total. Então retornar pra faixa. Retornar a faixa. Não, eu podia fazer assim, né? Assim. Eu deixo o código que eu tinha e no final eu retorno faixa. Isso. Correto. Poderia? Correto. Tanto que existe até uma regra de linguagem de alguns puristas que dizem que deveria ser assim. Só que, assim, que dizem que um código com um único return é um código mais fácil de debugar. Só que a maioria dos programadores acha que isso é uma porcaria. Por quê? Porque você cria um código mais denso e que você tem muito mais trabalho de acompanhar do que se você simplesmente resolvesse pequenos problemas e se livrasse dos problemas, carregasse o mínimo de variáveis possíveis. Então, eu vou deixar esse daqui por efeito de comparação e vou colocar o outro aqui embaixo, tá? Um código mais adaptado para funções. Eu tenho a resposta, eu devolvo a resposta. Se a idade for menor do que 12, é uma criança. Se for menor do que 18, se for menor do que 65. E aqui eu vou fazer uma outra coisinha. Pronto. Esse daqui é o novo código. Caso passe todos esses, ninguém vai tirar que continua rodando. Exato. E isso daqui é muito importante. Tá? Então, vamos ver a diferença da estruturação. Se eu tenho uma função, o JavaScript ele é muito cretino por causa da falta de verificações, sabe? Assim, tudo tem que ser verificado manualmente. E você não dá um retorno para aquela função, esquece, ou por um erro de lógica, aquela função ela não tem uma devolução, ele te devolve um não definido, um undefined. E o undefined causa muitos problemas. Então, uma regra, sempre que você fizer uma função, sempre, e alinhar aqui com o outro. Sempre coloque um retorno default. Ou seja, um retorno que vai acontecer independente do que acontecer no resto do código.
Sempre retornar o Porque agora ele sempre, mesmo que não entre em nenhum dos outros, o comportamento dele vai ser idoso. Um valor que eu não entendi, idoso. 10 milhões de anos, idoso. Menos 50 e eu esqueci de fazer o cálculo, idoso. Porque agora você tem Ser idoso significa ser algo computável, diferente de ser não definido, que é algo que interage de forma estranha com praticamente tudo. Entendeu? Então, esse parâmetro default vai mudar de acordo com o que for melhor para a situação. E a gente vai fazer alguns testes aqui. Mas olha a diferença estrutural em relação ao que a gente estava fazendo. Né? Tem um resultado, resolvo, tem um resultado, resolvo, tem um resultado, resolvo, tem um resultado, resolvo. E olha como é que fica isso no uso. A minha faixa vai ser pegar faixa, não foi? De idade. Então, quando eu faço isso, eu invoco a função que eu já deixei engatilhada. A função recebe o parâmetro e o retorno me diz o que é que vai ser a substituição deste trambolho todo. Então, eu jogo 65 e ele vai me devolver o quê? Idoso. Ok? Se eu jogasse 2, ele me devolveria criança. E por aí vai. Ok? Tudo bem. Então, vamos fazer uma outra. Vou deixar aqui, vou chamar aqui obter faixa 2. Uma outra função. Isso daqui o povo não gosta, mas é um exemplo bem interessante de como funções facilitam horrivelmente resolver as coisas. Vocês fizeram para saber se o número é primo ou não? A Sara estava fazendo isso na 6ª série. Eles fizeram. É infinitamente mais fácil quando você faz isso com funções. Porque quando você tem resultado, você pode pular fora do código. E aí o Copilot aqui já fez, mas o Copilot otário. Vamos lá. Velho. Tá. Sai. Vou dizer uma coisa. Vou tirar o Copilot aqui. Onde é que é um desse daí? Hã? O quê? Um desse aí. Lá, é só assinar no GitHub. Bora lá. Bora lá. O que é um número primo? É um número que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, se é assim, um jeito fácil é eu sair percorrendo de 2 até antes dele. Se eu conseguir dividir, ele não é primo. Então, aí sai fazendo laço. Eu vou começar com quem? Com 2 até menor do que ele. Ops. Se por acaso eu conseguir dividir, como é que eu faço a divisão? Se por acaso o módulo, não é assim? O resultado da divisão. Se eu conseguir dividir, é porque ele não é primo. Se não é primo, eu devolvo. Ó, acabou-se. Dividi, não é primo, acabou-se. E aí, como fica o valor default? É justamente o contrário, né? Se eu passei por todos os números e não consegui achar ninguém pelo qual eu conseguisse dividir, então ele é primo. É o contrário. Então, se você pergunta, o que é o mais fácil? É saber se ele é primo ou se não é primo. Se eu conseguir dividir, é primo. Se eu tentar tudo e não conseguir, o contrário acontece, né? Aí ele acaba... Perdão, se eu conseguir, ele não é primo, mas se eu não conseguir, ele é primo. Se eu estivesse fazendo isso daqui sem funções, como eu não tenho essa técnicazinha de pular para fora e guardar o resultado, eu teria que fazer algumas adaptações disso daqui. Por exemplo, int valor, por exemplo, 17. Desculpa, int não. Não posso só pular para fora dizendo que deu errado. Eu vou ter que salvar isso em algum lugar. Vou chamar ele de resultado. E eu tenho que sair do laço. Que eu não vou mais ficar no laço. Então, para sair do laço, no meio do laço, como é que eu faço? Estou no meio do laço, quero acabar com o laço. O que é que eu faço? Break.
Então aqui, ó, achei o resultado e dou um break. Olha como inverte, ó. Saí procurando, consegui dividir, agora eu tenho um resultado. Eu preciso salvar esse resultado em algum local para avisar lá para fora quem está esperando. Salvei o resultado e dei break. Então eu posso só imprimir o resultado aqui. Console.log. Resultado? Tá faltando alguma coisa, não? Tá faltando outro caso. Antes, o outro caso ficava no final. Se eu não conseguir resolver aqui, retorna true. Agora o outro caso não vai poder ficar no final, né? Vou ter que colocar aqui no começo. Seja resultado igual a true. Então, a lógica fora da função inverte. Eu começo imaginando o caso default. O que é o caso default? Ele é primo. Se eu conseguir dividir, aí eu inverto. Aí eu digo que ele não é primo. Inicialmente é primo, mas depois não, né, mano? Exatamente, porque você tem que... Por isso que é melhor começar de dentro para fora. O que é que você vai tentar? Dividir. Se dividir, ele não é primo. Se você inverteu ele aqui, colocando para falso, o que é que tem que começar lá em cima? O oposto. Né? Que é justamente para você sair no laço. Se por acaso você pegar o laço, ele chaveia. Se você chegar no final do laço e ele não entrou no if, ele continua como ele era. True. Tá vendo aqui? E aí você tem o resultado. Qual dos dois modelos vocês acham que é mais intuitivo? O primeiro ou o segundo? O primeiro. Por quê? Porque as funções elas têm essa capacidade de isolar o que é que você quer obter, o raciocínio que você quer ter. Então, resolveu o problema, pula fora, carrega a tua resposta, e aí você pode utilizar isso em qualquer lugar, sem ter que ficar com manobra de break, de continue, de salvar em variável parcial, em variável temporária, em variável global. Você não precisa disso. Ok, então, qual é o resultado? E aí você pode usar a sua função em qualquer lugar. O resultado eu quero saber se é primo o 17. E se eu fizer isso, ele vai dizer que sim. Se eu perguntar se é primo o 16, é para ele dizer que não. Tudo bem? Estamos felizes? Bora lá. Existem outras formas de fazer funções, que a gente chamaria de formas compactadas, tá certo? Ou então a gente chamaria de funções lambda. Lambda é como se fosse uma variável que se comporta como função. Então você não precisa do function para poder definir ela. Ela seria assim, ó. Seja a soma uma função. Estou tentando lembrar, tá? Que recebe duas variáveis e retorna A mais B. É assim mesmo? Não, é o contrário. Peraí. Esqueci. Deixa eu pegar para o Copilot. Lambda function. Deixa eu pedir ajuda ao Copilot aqui. Esqueci como é a sintaxe. Vai, Copilot. Volta aí, a vida e me ajuda. Tá carregando. Esqueci. Tem a setinha. Será que é um ou dois? Soma 2. É assim? Aí. O que isso aqui? É tipo aquela função de comparação do sorte. Esqueci como é. Cada linguagem é um jeito diferente, esqueci agora. Lambda, Java, function, JavaScript. O que eu tô errando?
Carrega na onda de vocês aí? Como é que é Será que assim tá a setinha aqui? Não, será que não tem esse LED? Tem que ter o LED, que eu tenho que criar a variável. Ah, tá. Tá, foi mal. Agora foi. Esqueci. O bug bugou. Então, bora lá. Isso daqui é uma função, tá? Isso daqui é uma função. Só isso daqui. Tá vendo aqui? Isso daqui é a definição de uma função. Os parâmetros e essa setinha e as chaves. Então, isso daí cria uma função, da mesma forma que o function cria uma função. A diferença é que no function, isso aqui é uma função nomeada do escopo que você está criando. Aqui, ó, função é primo. Isso daqui é uma função sem nome. Eu posso salvá-la numa variável, mas ela é chamada de função lambda porque ela não tem nome. Então, por exemplo, uma coisa estranha aqui. Ó. Eu vou fazer com que o valor seja... Vou pegar uma função que soma dois números, tudo bem? Seja A e B, uma função que vai retornar A mais B, return A mais B. E aí eu vou passar isso daqui para 3 e 4. Perdão, chaves. Ok. Por que eu estou errando? Não, eu tô ruim da cabeça hoje. Dormi mal pra caramba. Acordei 4 horas da manhã e fui caminhar. Esmuriçoca me comendo, na crise de bronquite. Tinha esquecido o remédio aqui na sala. Porcaria. Aí você fica com a cabeça ruim o dia todinho quando não dorme direito. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Eu vou lembrar. A mais B. Soma 2 de 5 e 6. 11. O que foi? Tudo bem. Mas é isso mesmo. Então, isso daqui é a minha função. Só que ela é escrita de outra forma, né? Você não tem o function, tá vendo? E você... isso daqui, na verdade, é uma função e ela está sendo salva nessa variável aqui. Tá? Então, isso daqui é o que faz ela ser uma função. Isso daqui é o operadorzinho do lambda. Ela diz que recebe duas coisas, A e B, que podem ser qualquer coisa, e retorna uma outra coisa, e aí eu posso utilizá-la aqui. E tem uma forma compactada dela, que é quando você só tem uma instrução, você pode omitir o return. Então, por exemplo, você pode fazer simplesmente isso daqui. Dado A e B, eu devolvo A mais B. Legal? Pronto, aqui é a minha função super compactada. A gente teria esse modo aqui, que é o modo expandido com o return, e a gente teria o modo compactado. Por exemplo, se eu quiser transformar essa E' numa função lambda, aqui deixa de ser um function para virar um let. Aqui recebe um igual. E aqui eu vou colocar o operador da função lambda. Mesma coisa. Professor, para que isso? Porque funções, elas são muito úteis para realizar coisas. Por exemplo, vou pegar aqui o operador e mostrar algumas coisas interessantes para você. Vou abrir aqui o Node, o interpretador, para conseguir colocar os comandos aqui dentro, certo? Então, vou colocar aqui algumas... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Estou aí de 1 a 7. O vetor, ele tem um comando especial chamado filter, que ele pede uma função e a função vai me dizer quem deve sobreviver à filtragem. Filtre para mim. Filtre quem?
Por exemplo, se eu quero os valores menores do que 5, como é que eu faço isso? Eu tenho que dar para ele uma função que vai retornar true, vai me retornar verdade só para quem for menor do que 5. Então, seja um elemento qualquer, retorne se ele é menor do que 5. Não foi assim que a gente definiu a nossa função? Aqui o parâmetro, o operadorzinho, e aqui a ação que eu vou retornar. Quem são os menores do que 5? 1, 2, 3 e 4. E se eu quisesse os ímpares, eu faria como? Quem são os ímpares? O módulo 2 é igual a 1. Aqui os ímpares. E se eu quisesse os pares? Certo. Olha que legal. Então quer dizer que só com entendendo que aqui, ó, como é que eu escrevo uma função, eu já tenho um método que pega só os elementos do vetor que eu quero. Por exemplo, se eles mandasse para você, remova todos os elementos 2 do vetor. Ué, é só dizer que eu quero todo mundo que seja diferente, que seja diferente de 2. Removi todos os 2 do vetor. Diz. Mas ele só vai pra mim. Mas esse A, ele precisa ser definido, ele é o quê? Ele é o parâmetro. Lembra que a minha função ela tem que ter um parâmetro. Aí eu estou dizendo que eu estou criando aqui uma função que recebe um parâmetro. É isso que eu estou colocando entre os colchetes. Se eu precisasse de uma função que somasse 2 elementos, a minha função ela teria 2 parâmetros, A e B. E aí retornaria, por exemplo, A mais B. Aí esse parâmetro vai entrando um elementar da lista de uma vez ou a lista toda de uma vez? Não. Aí o que é que o filter faz? O filter vai passar cada elemento pela minha função e se der verdade, ele permanece no resultado. Entendeu? Uma outra que é igualzinha, ou muito parecida com a filter, é a map. Enquanto a filter pega um punhado de elementos do meu vetor, a map gera um novo vetor, pega o elementozinho, joga dentro da função, pega o resultado e bota no novo vetor. Por exemplo, se eu quisesse um novo vetor com todos eles dobrados, então eu diria o seguinte: passa a seguinte função em todos eles e me dá o resultado. Qual é a função? Função que pega um elemento, chamado de x agora, tá certo? Pega o x e me devolve o quê? 2 vezes x. E se eu quisesse uma função que me retornasse só os ímpares? Ou, perdão, só os primos. Eu dizia, ei, me filtra, e aí eu passaria aquela função que a gente fez, o quê? É primo. A gente não já tem uma função lá, é primo, que pega os primos? Então, o que o filter faz é passar cada um dos elementos por uma função que recebe um parâmetro e me retorna verdadeiro ou falso. Essa função que recebe um parâmetro e me retorna verdadeiro ou falso, ele tem um nome na computação, ela se chama predicado. Predicado, ela me diz se a coisa deve ou não deve ficar, é ou não é, permanece ou não permanece. Então, por exemplo, é prima é uma função predicado. Ela me diz algo sobre o elemento, verdadeiro ou falso. Ser positivo, ser par, é só verdadeiro ou falso. Isso a gente chama de predicado. E aí o filter trabalha com predicados. O map não, o map trabalha com uma transformação. Eu posso fazer o que eu quiser com o map. Ei, soma com banana. Pega isso daí e soma com banana. Tudo bem, ué? Então eu vou pegar isso daí, que é o meu x, e vou devolver x mais banana. O que vai acontecer? Uma banana, 2 bananas, 3 bananas, 4 bananas. O que a função faz é justamente isso. Pegar cada um dos elementos, jogar dentro da função, coletar o resultado e montar um novo vetor com isso. Ok? Legal? Legal, né? Só para mostrar como funções são úteis e elas integram muito bem com
com a linguagem. Aí a função que é predicada, ela só trabalha com os valores verdadeiros e falsos. Ela só retorna verdadeiro ou falso. Certo. A questão é que em JavaScript, como ela é muito promíscua, ela consegue converter quase tudo para quase qualquer coisa. Regras não tão claras, mas, por exemplo, 1 é verdadeiro, 0 é falso. 2 é verdadeiro, 3 é verdadeiro. Vazio, eu acho que é falso. 0, eu acho que é... Eu acho, não sei. 0 texto é falso ou não? Também não sei. Entendeu? Eu descubro aqui já, peraí. Descubro aqui. Isso é igual a false? É verdade, isso aqui é igual a false. Espaço é igual a falso? Sim, espaço é igual a falso. Muitos espaços é igual a falso? Sim, muito espaço é igual a falso. Muitos espaços de um R? Não. Só tá um R, já não é falso. Entendeu? 0 é falso, 0 é falso. 0 texto é falso, 0 texto é falso. Que mais? Eu não sabia que isso daqui era falso. Legal. Só iniciou. Entendeu? Então ele consegue converter qualquer coisa para verdadeiro ou falso. 0.0 é falso, mas 0.1 não é. E se eu botar muitos zeros? Não. Não importa quantos zeros? Não. Não importa quantos zeros. 0 dividido por 0. 1 dividido por 0. Entendeu? 1 dividido por 0 vezes 1 vezes 0. Então, assim... ok, então assim, você não pode levar as regras do JavaScript muito a sério na sua vida, tá? Ok. Bom, por isso que eu não sei se vocês lembram, a gente tem 2 operadores de igualdade no JavaScript, né? O primeiro é o operador de igual com conversão e o segundo é o operador de igual estrito. Então, por exemplo, se eu perguntar se isso daqui é igual a false, ele vai dizer que sim. Oi? O que é o terminal? Hã? O que é o terminal? Como assim, terminal? Você está programando nele em vez de fazer o código na estrutura do... Tá, eu estou programando no interpretador. Tá, então vamos por partes, tá? Só falar do estrito, aí eu volto e falo um pouquinho do terminal, tá? O igual, se você colocar só 2 iguais e os tipos forem diferentes, ele vai fazer a conversão que ele achar mais necessária e aí vai dizer se bate. Se você quer que ele não converta ou que ele faça a conversão estrita, aí você coloca os 3 iguais. Tem que ser igual. Exatamente. Então é conversão estrita, sem conversão. Entendeu? Então, por exemplo, aí no caso, se você perguntasse, ele seria igual a isso. Mas se eu colocar 2 espaços, ele já não é igual. Ser estritamente igual. Estritamente igual. Então, na dúvida, sempre os 3 iguais. Nas dúvidas, sempre os 3 iguais. Então, vamos entender o que é o terminal. Existe no computador os programas visuais, que é esses com os quais a gente interage, navegador e tudo mais. E existe mais um punhado bem maior de programas, que a gente chama de programas de linha de comando. Certo? Então, com esses programas de linha de comando, a gente interage através do terminal, shell, tá certo? Então, o terminal ou o shell, vou separar. O terminal é um programa, por exemplo, no caso aqui ele está integrado com o VS Code, mas eu poderia abrir aqui o Tilix, que é outro terminal, tá vendo? Tilix eu consigo, inclusive, separar as telinhas assim, por aba, separa assim, separa assim. Poderia abrir o Gnome Terminal, que seria outro terminal. No Windows você poderia ter o CMD, o Terminator, um monte desses programas. O que é que esses programas te permitem? Interagir através de um shell. Então vamos por etapas, certo? Vou fazer aqui que aí fica registrado. Então a primeira coisa é o terminal. O terminal é um programa. Por exemplo, o Gnome Terminal ou CMD.
ok? Depois a gente vai para o Shell. O Shell é um interpretador de comandos, ele é praticamente uma linguagem de programação. Então, quais são os Shells mais comuns que você vai encontrar? No Windows você vai ter o próprio CMD, que ele também atua como Shell. Você vai ter o PowerShell. Você vai ter o mais comum do Linux, que você abre em todas essas distribuições, seria o Bash. Se você instala, por exemplo, se você instala o MinGW no seu computador, você pode instalar o Bash. Se você instala o Git para o Windows, ele vai abrir um Bash também. Por exemplo, no caso eu uso o CSH. O que todos esses carinhas eles têm em comum? Eles permitem que eu interaja com os programas de linha de comando. Então, por exemplo, um desses programas de linha de comando seria o CD, que muda de diretório, seria o ls para mostrar quais são os arquivos que eu tenho, seria o GCC, que é utilizado para compilar, seria o Node, que também é utilizado para interpretar JavaScript. Então, todos esses daqui são programas que existem, que alguém programou. Por exemplo, os nossos próprios códigos que a gente faz, eles são programas. Eu posso rodar o meu código como eu rodo um programa. Eu não vou conseguir abrir ele numa tela visual, porque ele não foi feito visual. Mas ele é um programa que roda via linha de comando. Tá certo? O Node e os programas de vocês. Esses programas, eles funcionam baseado em texto, em entrada e saída, como se eu estivesse escrevendo. Então, por exemplo, se eu abrir o Node e rodar o Node, ele vai funcionar como se fosse um interpretador de JavaScript à medida que eu vou escrevendo. Então, todos esses códigos que a gente está colocando aqui, eu poderia escrever diretamente para o Node. Seja A recebe 5. Quem é A? 5. Seja B recebe 87. Quem é B? 87. Quem é A mais B? 92. Estou mandando os códigos direto para o Node e ele está salvando isso meio que na memória e me dando o resultado em tempo real. Ok? Se eu quisesse o interpretador do Python, eu poderia abrir aqui Python. E aí eu poderia rodar o interpretador do Python. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero só do 2 até o fim. O 3, o 4 e o 5. Aqui eu agora estou usando o código interpretador do Python. Se eu quisesse o interpretador do Haskell. Se eu quisesse saber todas as coisas que estão nesse diretório. Entendeu? Então, assim, em termos de comandos, existem infinitos comandos e normalmente os programas visuais eles utilizam esses comandos em bibliotecas. Por exemplo, o próprio Bash ele é um comando. Eu quero, sei lá, fazer qualquer coisa. Eu quero mandar uma mensagem. Notify, send. Olá, galera. Aparece aqui, olá, galera. Estou mandando via GNOME Shell uma notificação. Então, assim, você consegue interagir com praticamente tudo via linha de comando. E aí ele simplifica. Por exemplo, você quer converter uma imagem. Você tem uma imagem e quer converter de um tipo no outro. O que é que você faz? Para você baixa um programa, entendeu? Assim, aí você tem que fazer tudo na mão. Só que quando você sabe programar, você consegue fazer um monte de coisa que simplifica a sua vida. Por exemplo, você poderia só usar o convert. Converte foto.png para foto.jpg. E aí, converte. Mas queria... Oi. Como? Você escreve converte foto.png para foto. Não. Porque isso daqui é o primeiro parâmetro, esse daqui é o segundo parâmetro. Cada vírgula nem nada. Sem vírgula nem nada. Sem nada. Entendeu? E ele converteria. Mas se você quisesse definir, colocar ganho de cor, de luz, de recortar, para isso que cada comando tem um conjunto de regras, especificações e tal, como um programa. A diferença é que ao invés de você ir lá no menuzinho, dizer o que é que você quer, você pode fazer assim.
Então, Photoshop tem isso, GIMP tem isso, permite você fazer operações em lote, em pacote. Então, por exemplo, faz de conta que você tem o mesmo filtro que você quer aplicar em 500 imagens. Aí você pode, por exemplo, ir lá no Photoshop, salvar esse filtro como uma regra e fazer um comando que vai mandar o Photoshop passar por todos aquilo ali, entendeu? Nossa, talvez tenha via botão, né? Porque hoje a gente imagina que tudo é via botão. Só que você poderia fazer via botão, mas quando você tem um pouco de conhecimento de programação, muitas das coisas comuns e repetitivas você consegue fazer manual. Por exemplo, eu bato as fotos na minha câmera digital, aí eu bato em NEF, que é aquele formato cru, né? Sem nenhum tipo de processamento. Então eu já tenho um comando que ele pega aí converte tudo já. Eu tenho a carrada de comando aqui, ó. Renomear PDF, cortar vídeo, por exemplo, os vídeos que eu faço para vocês. E aí tem um pedaço do vídeo que eu fiquei gravando, esqueci de salvar, fiquei conversando com o aluno, falando mal dos outros alunos. Aí disse, vixe, Maria, nem posso subir um vídeo assim. Eu queria cortar só um pedacinho. Então eu rodo isso daqui, ó. Eu mando cortar. Eu só coloco FFcut Begin, o meu vídeo, sei lá, vídeo.mkv, dizendo que eu quero cortar a partir de 59 minutos, 43, e aí pronto, ele já corta, não tenho que abrir editor, fazer nada disso. Entendeu? Então tem muita coisinha pequenininha que dá para fazer, mandar para o clipboard, assim, 300 milhões de coisa. Dimensionar, converter, criar as capas dos trabalhos. Eu baixo qualquer figura da internet e aí eu mando gerar a capa. Aí ele já centraliza, redimensiona, corta, o que tiver que fazer aqui com um clique. Um clique não, né? Um comando. Eu só mando gerar a capa e ele faz. Eu pego um PDF, um PDF gigante. Então, assim, normalmente tudo que eu preciso fazer, e acabo tendo que fazer várias vezes, normalmente ao invés de ter que instalar o programa e fazer isso, eu pergunto, como é que eu faço isso na linha de comando? Aí eu descubro lá o que funciona e aí eu já venho aqui e salvo para quando eu precisar de novo. É muito legal. Quando eu mandava as coisas pro Kindle, quando eu quero pegar um vídeo e diminuir a resolução para que ele fique bem pequenininho para eu conseguir mandar pelo WhatsApp. Assim, você vai juntando, né? Está funcionando, não se vai se compreender. O quê? O terminal. Tá, aquele terminal é um terminal que vem integrado com o VS Code. Eu poderia usar, por exemplo, esse daqui para poder fazer tudo que a gente estava fazendo, eu podia fazer em qualquer outro terminal. Seja Dropbox, Git, Sena. Só tem a dúvida do Node. Node é o que mesmo? Node é o interpretador do JavaScript. A gente tem os mais comuns, seria o Node e o Deno. Então, por exemplo, eu estava rodando pelo terminal do JavaScript, mas eu poderia rodar por aqui também, ó. Eu estava escrevendo aqui, né? Aí a gente vai instalar o Node. Se vocês quiserem rodar na máquina de vocês, vocês têm que instalar o Node. Qualquer linguagem tem o próprio interpretador. O CMD ficar conectado à internet sem nada. Esse tipo de pode vai funcionar. Tipo, eu abro o terminal no computador. Tá. Estou conectado à internet sem nada. Certo. Daí eu coloco uma dessas linhas de código para fazer cortar o kit, por exemplo. Vai Tá. funcionar? Você tem que ter o programa instalado na sua máquina. Por exemplo, no caso, eu quero juntar 2 PDFs. Aí, exemplo, no caso, se eu quiser juntar 2 PDFs, tem juntar ou separar, eu tenho um PDF que quero cortar tantas páginas. Tem o PDF TK, que ele faz isso, PDF Toolkit. Mas você tem que instalar ele no seu computador. Entendi. E você instala o PDF TK no seu computador. No caso do Windows, tem que fazer lá manual, né? Você tem que ir lá na página do PDF TK e baixar ele, automaticamente ele já vai estar disponível no CMD ou no Bash. Aqui a gente faria algo como sudo pacman-s PDF TK. Aí ele vai lá na biblioteca e instala o PDF pra gente. Sacou? Beleza, bora nós que a gente agora vai começar com vetores. Superamos funções,
Superamos, pelo menos está um pouco mais confortável em relação às funções, né? A gente entra na função, faz o processamento, devolve o valor, a gente utiliza o valor em alguma coisa. Uma coisa que eu queria deixar separar, que talvez fique confuso. Existe uma diferença muito grande entre retornar e imprimir, que às vezes as pessoas se confundem e é compreensível. Por exemplo, se eu mandar somar A e B e fizer isso, console.log A mais B. E fizer isso daqui. Seja C recebe soma 2 de 5 com 6. Qual vai ser o valor de... Só apagar aqui, tá? Qual vai ser o valor de C no final? Você vai continuar se falando. Não, acho que ele não tá retornando nenhuma operação. Só vai trocar o valor. Vai imprimir pra onde? Aí você... Sei, não. Console.log, você manda imprimir o C. Aí o que às vezes pode mascarar, tá? Node, funções... Tô no canto certo? Não, tô no canto errado. Pronto, agora eu tô no canto certo. Node, funções.js. 11, tá vendo? Ó, até 11, eu sei. É ou não é? O que vocês acham? Vai ser isso, né? Tá certo. Hã? Vai ser isso. Indefinido. Tá imprimindo a soma, mas não quer dizer que você tenha recebido esse valor. Perfeito. Na verdade, quando ele está mandando imprimir o C, o que está saindo aqui no terminal? Está saindo para undefined, tá vendo? O C se tornou undefined. Lembra o que eu disse quando você faz uma função e essa função que deveria retornar uma coisa não retorna nada? O que é que ela retorna? Undefined. Oi. Se colocar o return console.log, Ah, é a mesma coisa. continuaria do jeito que está agora. Continuaria do jeito que está agora. Entendi. Que o console.log imprime, mas não devolve. Ele manda para a tela. Ele não devolve para quem solicitou. Então, o C continuaria undefined. Tá certo? Então, vocês tenham atenção com isso. Então, o que é a sugestão? Que as duas funções, a não ser que seja a função principal, ela não faça leitura escrita. Ela sempre retorne e você deixa para ler e escrever só na função principal, tá certo? Para não ter esses problemas. Então, se a função ela não tem retorno, ela retorna undefined. Se ela retorna undefined, você não tem como concatenar ela com outras coisas. Por exemplo, somar 2 mais 5. Então, o que vai acontecer aqui? 5 mais 1 mais 5. Aqui funciona? Creio que Trabalha com dois parâmetros. Aqui, os dois parâmetros, ó. Vai entrar, vai voltar a ser e depois vai tomar. Ela vai entrar na função, vai pegar aqui os 5, copiar para cá, 1 vai copiar para cá, vai fazer a soma de 5 com 1, vai dar 6, vai voltar, desempilhar, voltar para cá, vai deixar o que bem aqui? O 6, e aí ele continua processando as coisas. Tá? Então aqui teria soma 1, 6 mais 5. Se eu fizesse isso, soma 2... Não, vai dar também. Ele vai dar 6, depois 6 mais 5. Vai fazer como essa daqui, né? Ele vai executar isso daqui, vai dar o quê? 6. Aí vai cair 6 aqui, aí vai jogar de novo para a função, 6 com 5, vai voltar 11. E aí eu poderia misturar isso de todas as formas que eu quisesse. Não ia fazer diferença nenhuma. E se eu quisesse fazer soma 2 de 4 com o resultado disso daqui, também posso? Você tem que ver se ele bate com o que é solicitado. Vamos lá. Começa pela mais de dentro. Você tem dois valores sendo enviados? Sim. Você vai ter um valor devolvido. Se os dois valores que foram são inteiros, o que é o valor devolvido? Inteiro. Então, você vai ter um inteiro para cá. Então, esse soma 2 vai receber um inteiro com outro inteiro. Vai me retornar o quê? Inteiro de novo. Agora, você vai ter 4 somado com a soma disso tudo. Aí você vai ter o quê? Resultado de novo.
E se eu fizesse isso? Vamos abusar aqui da promiscuidade do JavaScript. Vai interpretar como string. Aí ele começa a misturar as coisas. Vai parte por parte. Qual o resultado disso? 6. Qual é o próximo aqui, né? Qual o resultado disso? 6 mais 5, texto vai ser? Ele sempre dá um jeito. Então, vamos lá. 6 mais 5, 65. 65. Não, ele juntou. Juntou como se fosse um texto. Ele converteu o inteiro para texto. E agora você tem 65, com esse 4 bem aqui, vai dar o quê? 465. Primeiro, 6 mais 5, são os dois caracteres. É porque ele vai ter um inteiro e uma string. E aí ele vai ter que pensar, como é que eu junto isso? Aí converte isso aqui para string. Então, na dúvida, ele sempre vai converter para string, porque é o que ele sabe fazer. Tudo bem? Ok? Se fosse um console que você tinha, não daria para interagir. Né? Não, o console.log não interage porque ele retorna aí undefined e eu nem sei o que acontece. Por exemplo, se ao invés do print aqui fosse um undefined, console.log. Eu não sei o que é que dá undefined mais 5. Undefined mais 5. Não é uma not a number, né? Not a number. E se eu fizer not a number dividido por infinito? Existe infinito? Infinity. Também não é um número. Tem alguma coisa que eu consiga fazer para transformar isso num número? Mais vazio. Not a number como texto. Entendeu? É uma coisa. E se eu dividir not a number, que é um texto, por ele mesmo? Qualquer coisa dividido por ele mesmo é 1. Otário, sabe nem fazer a conta. Eu odeio JavaScript. Justamente por isso, porque como a linguagem de ensino, ele é mais forte que fim de velho. Ok, tudo bem. Bora agora. Funções entendidas. Vamos passar agora para vetores. Para vetores, eu vou utilizar aqui o próprio terminal para a gente ver. Aí já pode ir um pouco mais devagar, que vai ele passar muito rápido. O quê? O vetor ele pra frente. Não, tudo bem. O meu objetivo aqui é terminar vetores agora. Bora lá. Então, vetores, vou fazer aqui no próprio terminal, tá? Seja V um vetor. Então, para criar um vetor é moleza, né? É só botar os numerinhos entre colchete. Beleza, você perguntar quem é V, V é 1, 2, 3, 4, 5. Para acessar um elemento do vetor, eu faço como? Coloca o colchetinho. Eu quero o elemento índice 0. É o índice, né? Quero elemento índice 9. Se você tentar acessar uma posição que não existe, o ruim é que ele não dá erro. Ele continua computando. Então você acessa uma posição que não devia e ao invés do compilador e interpretador dizer, epa, tá errado, para você ir lá corrigir, ele vai aceitar e vai continuar juntando undefined com tudo e... Entendeu? Então, isso é ruim. Se você quer inserir um elemento no vetor que já está completo, que já existe, como é que eu faço isso? Quero botar mais um elemento no vetor que já está pronto. Push, exato. Push, quero adicionar o 7. Beleza. O que vocês estão vendo aqui é o retorno. Está vendo? Eu disse, faz o push. O retorno do push foi o 6, que provavelmente é o índice onde o 7 foi cair. Se eu perguntar quem é V, ele vai me dizer que esse é o V. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Não é o índice, é o novo tamanho do vetor. Oi.
vetor infinito e rodar um número aleatório nesse vetor. Tenta perguntar de outra forma, ficou confusa para mim. Você pega um vetor, Certo. você faz ele ser infinito, números infinitos. Tá, Vai pra frente. tá. Então, aleatoriamente, pega uma posição. Pega aleatoriamente posições do vetor. Sim. Assim, não da forma como você está pensando. Porque você não consegue alocar um espaço infinito com recursos finitos. Mas, por exemplo, você tem linguagens que trabalham com tipos de dados infinitos. Por exemplo, se você tem Haskell, cadê? GHC. Haskell é uma linguagem que trabalha... GHCI. Trabalha com esse tipo de coisa. Então, eu poderia criar um vetor que vai de 1 até infinito. Aqui, essa é a definição de um vetor que vai de 1 até infinito. Aqui é o meu vetor. Se eu tentar mostrar esse vetor, ele entenda que a linguagem ela trabalha com a definição. Claro que ele não alocou 1 zilhão de gigabytes de memória no meu computador e populou isso. Isso é uma definição lógica. Se eu quisesse pedir o elemento posição, aí ele precisou fazer o cálculo e me deu o resultado. Entendeu? Se eu mandasse imprimir, ele ia começar a rodar em sequência, porque ele entende a lógica de formação dessa estrutura, e ele vai, entendeu? Até meu computador travar ou eu conseguir dar Ctrl C. Entendeu? E aí a gente pode interagir com essa estrutura mesmo que ela seja infinita. Eu posso pedir, por exemplo, vá pegando números enquanto for menor do que 50. Então, mesmo que eu tenha uma acho que é maiúsculo. Mesmo que eu tenha uma lista infinita, logicamente infinita, ela não é fisicamente infinita. Ok? Então, Professor, diga. uma dúvida. Pergunte. No TypeScript tem como você declarar uma variável, o tipo da variável e depois dar um valor para ela, né? Sim. Como é que faz isso que eu estou tentando fazer aqui? Eu estou me embasbacando aqui. Assim, solver.ts. Você cria uma variável do tipo inteira e dá 5 para ela. Perdão, é number. Response number? É uma variável do tipo number. É a mesma sintaxe do Python. Porque eu estava tentando fazer aqui, só que ele dizia assim, não, esses 2 pontos ali que tá entre o let e o number é undefined. Eu fiquei, Não entendi não o que você está fazendo. Entendeu? Então, por exemplo, acabei de criar o A, que é um número. Ele não deu que não tinha entendido, não foi definido. Ok? Bora aqui para funções. Já tem funções que a gente tem ainda meia hora, vamos. Meia hora, né? Pois é, hora, vai. Node, vamos aqui que a gente tem meia hora. Estamos no ritmo de marcha suportável? Sim. Tá, ó, então vamos lá. Então, o que a gente viu? A gente sabe criar um vetor? Diga. Pode de novo dar o exemplo de acessão. Tá. Seja V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Undefined aqui é o retorno da criação, tá? Se eu quero saber o que é V, ele vai me mostrar que é do 1 ao 7. Acessar é via colchetinhos. O primeiro é o 0, e o segundo é o 2, o terceiro é o 3, entendeu? Perdão, desculpa, o primeiro é o 0, o segundo é o 1, porque começa do 0, né? Diferente do Python, a gente não tem índices negativos. Oi? Se a gente quiser trabalhar, por exemplo, valores de 1 até 50, para a gente não ter que digitar de 1 até 50, tem algum? Sim, você teria que popular manualmente. Tem função pronta, então você faz um laço para inserir tudo. Por exemplo, desculpa, seja aí começando 0 e menor do que 50 e mais, o meu laço vai rodar 50 vezes, não é isso? Em cada um deles, eu vou fazer o código que seria
v.push i. Então, eu vou só dando push, colocando cada um deles. E aí, no final, você perguntar quem é o v, ele vai me mostrar que é todos os valores que eu inseri. Ok? Então, da mesma forma que a gente tem o push para inserir no final, a gente também tem um para remover do final, que seria o pop. Então, o pop tira o último. Se eu perguntar quem é V, eu tinha inserido até o 49, né? Tirei todos esses carinhas. Então, a gente sabe inserir no final, a gente sabe remover do final, a gente sabe acessar um valor aleatório, a gente sabe... Pronto, recortar. Você tem duas, né? O slice e o splice. Vocês sabem a diferença entre eles? Nem eu. Esqueci. Hã? Mas deixa eu tentar lembrar. Peraí. Confuso. Está dizendo que V já foi definido. Então, V recebe de 1 a 7. Vou tentar lembrar. V.slice é para recortar. Eu quero um pedaço do vetor. Exato. Então, não estava de 1 a 7, eu quero do 2 até o 3. O slice Exato. é cortar. Slice é unir, juntar. O oposto. O V é isso. Se eu quiser fatiar, começando do índice 2, 0, 1, 2, que é esse cara aqui, e indo até o índice 4, 2, 3, mas não inclui o 4. Eu teria quem no final? Se eu fatiasse do índice 2 até o 4, sem incluir o 4. O 3 e o 4. É porque os números estão confundindo, né? Deixa eu colocar, deixa eu colocar com duas casas decimais. Vai ser o 10, o 11, o 12, o 13, 14, 15, 16. Pronto. Então, eu quero fatiar slice do índice 1 até o índice 4. Então, eu vou pegar, pula o 0, pula o 10, e eu começo no 1. Insiro o 11, depois o 12, que é o índice 2, depois o 13, que é o índice 3, mas esse até o 4 não inclui o 4. Não inclui o índice 4. Então, é os índices 1, 2 e 3. Isso é um fatiamento. Slice. Certo? Se eu perguntasse quem é V, o V continua sendo todo mundo. O slice fatia e me retorna a fatia. O splice. O splice, eu vou fazer, aí eu lembro quando eu fizer. Eu não lembro não. Então, se eu quisesse, por exemplo, outro vetor, só com a fatia, eu teria que salvar esse outro vetor. Eu quero a fatiazinha que começou do 1 e foi até o 4. Quem é V2 é quem eu fatiei. Mas não alterou o vetor. Não altera o vetor original. Vamos lembrar o que é que o splice faz. Splice. O que ele faz? Acho que ele remove o elemento. Eu acho que ele remove o elemento. Deixa eu zerar aqui. Beleza. Eu quero remover splice o elemento índice 1, que é o 11, né? Então, se eu fizer isso... Ele mandou o Diego daí. Não, peraí. Será que ele elimina tudo que tá na frente? Splice. Ele removeu daí, não? Ele remove até o ensino. Não. Eu lembro que o splice nunca fez sentido para mim. Mas acho que você tem que imitar alguma outra coisa, eu acho. Peraí. Vamos lá. Splice de 1 até o 4. V. Tirou. Ele removeu os elementos de 1 até o 4
excluindo eles do vetor, né? Enquanto o slice, ele só fatiava sem alterar o vetor original. O splice, ele remove e devolve o que ele fatiou. Percebem aí? Sim, ele pegou essa fatia e completou sem a fatia. Exatamente. Ele retornou a fatia e deixou o vetor original sem a fatia. Enquanto o slice, ele fatiava e devolvia sem alterar o original, o splice fatia e devolve removendo do original. Entendeu? Fatia e devolve removendo do original. Então, por exemplo, se eu quisesse remover um número apenas, se eu quisesse remover o 11, então eu teria que fazer o seguinte, v.splice, dizendo que eu vou tirar a partir do índice 1 até o índice 2. Só que aqui ele inclui o índice 2, né? Eu quero remover. É porque esse daqui, ele não é até, é quantos. A partir desse, quantos elementos? Tem que ser um vai tirar. Exatamente, vamos testar aqui. A partir do primeiro. Eu quero agora tirar, a partir do índice 1, só um elemento. É mais divertido descobrir junto. Por isso que eu não estudo antes da aula. O quê? O 11 ainda está no original? É isso. Eu tenho JavaScript, né? Por isso que eu nunca imaginei a função splice. Nunca vi ela. Se chegar até aqui em cima da ela, tinha que ter a direção dela, não. Que porra é essa? Cadê? V. 10, 11, 12. V ponto. Splice. 1, removo 1. E aí, se eu perguntar quem é V, tá aqui, remover. Eu acho que eu mudei foi o comando. Eu fiquei só porque assim, quando a gente escreve já aparece. Se eu rodar de novo, eu vou tirar o 12. Aqui, professor. Me enganaste, bicha miserável. Não, marquei, viu? Marquei. Eu dei um. Eu vou dar uma informação complementar. Ei, professor, aqui, ó. Diz, mano. O método slice permite inserir novos elementos e excluir elementos existentes para um array simultaneamente. Para fazer isso, você passa pelo menos 3 argumentos, sendo o segundo que vai especificar o número de itens a serem excluídos e o terceiro indicando os elementos a serem inseridos. Então eu consigo modificar o vetor, é? Deixa eu ver aqui. Esse é o vetor original. Então eu quero fazer um v.splice. Eu quero do 1 remover um elemento e depois eu vou inserir o 1, 2, 3, assim? Eu consegui, mas ele inseriu No lugar lá. como se fosse um vetor dentro do outro, né? Ele removeu um e colocou lá. Eu consigo múltiplos parâmetros? Deixa eu ver. Acho que não precisa da pochete, não? Acho que não precisa da pochete. Acho que você pode colocar apenas como se fosse. Dá para que eles chamam de vararg, é uma função de argumentos variáveis, né? Muito estranho. Então eu consigo remover tantos elementos e inserir uma nova lista aqui na marra. No lugar daquele que eu removi no 11, eu botei 1, 2, 3. Legal, né? Aprendendo Oi. música. Então, muito intrigada. Por que tinha outra lista e foi removido o outro? Onde tem o 11? Lá atrás. Não é porque eu fico subindo de novo para poder recarregar o vetor. Eu pego, aí eu faço a ação e aí, por exemplo, eu posso mandar mostrar o V ou rodar esse comando de novo.
Esse é o comando que já tinha lá no histórico. Porque o vetor mesmo é esse, ó. Por isso que aparece o 11. Aparece o 11 que eu boto para cima até voltar para o comando de novo. Por isso que estava confundindo. Entendi. Ok? Então, fora isso, existem várias outras funções. Por exemplo, lembra do que eu falei do filter? Filter é uma função de vetor. Lembra que eu falei do map? Map é outra função de vetor. Uma outra bem comum é o index of. Onde está o 9? Não está. Está na posição -1. -1 significa que ele Não existe. não existe. Onde está o 10? 10 na posição 0. Onde está o 3? Na posição 3. Onde está o 12? Está na posição 4. Então o index of ele faz a busca e retorna para mim. V ponto. Acho que esses são. Sim, outro importante seria o length, né? Que aí o difícil é que o length ele não é uma função, ele é um atributo. Então você não pode colocar os colchetinhos. Os colchetes não, os parênteses. Por exemplo, no index of é uma função, então você faz index of e aí abre o parêntese e coloca o que é que você quer, onde está o 12. Da mesma forma o map, o filter, né, o push e tudo mais, mas o length ele não é função, então não tem os parênteses. Beleza? Sim. Então bora para as manipulações. Então agora a gente começa o estressados, e aí eu vou abrir aqui um novo código. Estressados. Cadê? Estressado está só no. No GitHub. Foi não tá no mundo. Não tá no mudo. Só no GitHub. Falta 17 minutos. Vocês querem entrar logo? Vocês querem entrar? Querem entrar? E se quisesse, eu não ia deixar, não. TS. Esse tem que apagar, né? Codesolver.ts. Bora para os estressados aqui. Não, eu fiz 2 arquivos, né? Fiz esse e fiz o funções. Vai de funções, então bora para o terceiro. Stress.js. Tá, então agora, pessoal, a gente tem 15 minutos, mas dá para pelo menos começar a construir, utilizando funções, utilizando vetores, o nosso uso básico de tudo que a gente viu. Por exemplo, você tem um vetor. Eu vou colocar aqui como texto mesmo. 10, 11, 12, 14, 15, 17. Se você quer saber se tem um valor nesse vetor, você pode fazer como? Quero saber se tem um determinado valor no vetor. Quero saber se o 50 está nele, o 20 está nele, como é que eu faço? Lembra do index of? Cadê o 40, o 20? Aí ele vai dizer, e se isso daqui for -1, é porque ele não encontrou. Se for diferente de -1, ele tem a posição do vetor. Ok. Para que isso faça sentido, a gente vai construir essas funções, tá certo? Então, como seria a nossa função index? Vamos começar do mais fácil, tá certo? Eu quero a função existe. A função existe vai receber um vetor e um valor. E eu quero que você me diga se esse valor existe nesse vetor. Vamos construir em etapas. Para saber se esse valor existe no vetor, o que é que eu tenho que fazer? Percorrer o vetor, né? De um por um. Existem 2 tipos de laço para percorrer um vetor, e aí você deve sempre escolher o mais simples. Qual é por exemplo, se você não precisa dos índices, saber onde o elemento está, não use os índices. Se você não precisa alterar, você não usa os índices. Tem esse percorrimento aqui, ó. Que é um controle na espaço antes. Cada x do vetor, tá vendo? Para cada elemento do vetor, como você quiser chamar aqui,
para cada elemento do vetor, aí você pode fazer o teste, né? Se o teu elemento for igual, 3 iguais, ao valor procurado, significa que ele existe ou não existe? Existe. Já retorna o true de cara, acabou, se morreu. Bota o else aqui? Não, né? Eu só sei que ele não existe depois que ele percorreu todo o vetor, que é fora do for. Quando ele saiu do for, significa que ele andou em todos os elementos, não morreu no return e ainda está vivo, né? Se ele chegou bem aqui, agora a gente vai para o retorno default. O default é retornar false. Não existe no meu vetor. Então, bate foto. Essa estrutura aqui, um for e um if, ele vai resolver 70% dos problemas que você vai ter na disciplina. Se você souber separar direitinho as coisas nas funções, quase tudo se resume a isso ou muito parecido disso. Então você não precisa de um for dentro de outro com 3 if aninhados, não. Separe em funções, cada função faz só um breguecinho bem pequenininho, que no máximo é percorrer e testar, percorrer, inserir, percorrer e remover, só isso. Então você começa a ter muita coisa já enganchada, engatilhada, que você devia dividir. Tá certo? Então, tá aqui a nossa. Se eu quero saber console.log, se tem um determinado valor, aí eu não usaria o index of, né? Eu posso usar o meu existe. Será que existe nesse vetor o 13? O que é que ele vai me dizer? Node. Que não existe. Ok? Vamos para uma outra variação agora da minha função. Não quero mais saber se ele existe. Quero saber onde ele está. Então, essa seria a nossa versão do index of. Para saber onde ele está, esse for aqui não serve, porque eu preciso dos índices. E aí, se eu preciso dos índices, eu vou acabar utilizando aquele outro for, que é o quê? Começando do 0 até menor de... até o final, né? Então, eu vou usar aqui o length, ved.length. É porque eu tenho um problema que eu não consigo decorar se as coisas terminam com HT ou com TH. Mas é assim, é simples. Se não tem som de T, tipo wait é HT, mas length não termina com som de T, então é TH. Por isso que eu sempre sopro para decorar. Então, Mas o só tem. hã? O só tem. Não, eu tô falando weight de peso. De peso. Entendeu? Então, assim, a regra geral para TH, o HT tem som de T no final. E mais. Qual é o teste agora? Se o meu vetor, em qual posição? Na posição I for igual ao valor que eu procuro, o que é que eu retorno agora? O índice que eu quero. Se ele percorrer o for inteiro e não cair aqui, aí a gente vai para o caso base, né? O caso default, que é retornar o quê? Falso. Falso não. O que é que eu digo quando eu não achei o elemento? Menos 1. Mesma coisa? Tudo bem? Bora lá que ainda tem 10 minutos. Vamos para outro caso aqui. Eu quero encontrar function. Eu quero encontrar o menor. Eu quero encontrar o primeiro valor negativo da lista. Get neck. Eu quero encontrar o primeiro valor negativo da lista. O que é que eu vou fazer? Vai fazer um laço, vai. Qual dos dois laços? Primeiro, eu preciso saber onde ele está? Não, eu quero o valor, né? Então, para cada elemento do vetor, se o meu elemento for menor
Q0 retorna o elemento. Se não, Retorno falso. e agora a gente está num conflito. Porque e se por acaso o elemento não existir? Retorna o menor valor negativo. Mas o valor negativo pode não existir. Então essa função que é ruim, é uma função mal planejada. Porque se você começa a misturar, agora você está misturando tipos diferentes aqui. Isso daqui retorna um inteiro e isso daqui retorna um booleano. O JavaScript permite? Permite. Porque ele é promíscuo, entendeu? Então, aí você teria que fazer o quê? Aqui embaixo você receberia, teria que verificar se ele é estritamente falso, para verificar. Então, assim, é uma função que não é boa, não é planejada. Mesmo que a linguagem permite, o planejamento dela é ruim. Então, como é que eu poderia trocar para que fizesse mais sentido? Ao invés de pedir para retornar o valor do primeiro negativo, eu poderia retornar o quê? Não é suficiente se ele existe ou não. Eu posso retornar a posição dele. Porque com a posição dele eu pego o valor. E se eu penso em posição, eu tenho uma forma de dizer que ele não existe, que é retornando o quê? -1. Então, get a posição do negativo. Aí agora o meu for muda, né? For seja i0 e menor do que vet ponto length e mais. Se vet for menor do que 0, retorna i. Se não retorna, desculpa, retorna i, se não retorna -1. Então, olha o que é que todas essas funções elas têm. Porque -1 não é um valor válido para uma posição. De 0 a 10, não é a sua classificação, de ser 11. Entendeu? Então, assim, historicamente, toda vez que você faz uma busca e o elemento não existe, retorna -1. Porque foi um padrão que se criaram, é o padrão que o JavaScript usa, que o Java usa, que o C usa, entendeu? Então, a maioria das linguagens usa esse padrão porque -1 é um valor inválido. Algumas linguagens utilizam o próprio tamanho do vetor, porque o tamanho do vetor também é um valor inválido como posição. Por exemplo, se o teu vetor tem 6 elementos, não existe índice 6. Entendeu? Então, isso é questão de padrão de linguagem, diz? Só resolver as questões de eu tenho que aí eu baixo a pasta e abro elas aqui. Não, vocês vão pegar lá a definição do que é que a função faz e vão tentar fazer uma função que resolva ela. Então, o que é que eu sugiro que vocês comecem? Vocês podem, vai ter essa aula no YouTube, vocês podem fazer uma revisão dela, entendeu? Principalmente essa questão de funções, né? Refazer essas funções, adulto, criança, primo, os códigos vão estar no GitHub. E aí, quando você se sentir seguro, por exemplo, pega o vetor, aí começa a refazer, não, vou inserir, vou remover, vou fatiar, manipular, a mesma coisa que você já viu fazendo, é importante que você faça igual. Porque quando você vai fazendo a mesma coisa que você já fez, que você tem segurança de que você consegue fazer de novo. Então, é importante que você faça por exemplo, até você escrever esse for que você nunca viu na vida, com a sua própria mãozinha, rodar e funcionar, não existe uma apropriação de conteúdo. É só quando você faz e funciona e dá o que você espera, que é como se aquela pecinha de Lego se encaixasse dentro da tua memória. Beleza, eu sei usar esse tipo de forma. Entendeu? Então, aprendizado de programação começa por repetição. Professor, a aula passada eu peguei na sala, eu queria só saber, tem grupo da sala, tem esse link nesse Telegram. Tem o Telegram da sala. A gente vai, assim, porque não deu tempo de fazer, mas vai ter o GitHub da disciplina, só com os códigos que a gente faz em sala. Então, esses códigos vão automaticamente para o GitHub da disciplina e aí eu mando para o Telegram quando estiver pronto. Tá, essa lista aqui a gente comentou. Tá.
Então, assim, qual é a sugestão? Feita essa revisão básica, e aí quando você se sentir seguro, beleza, eu fiz aqui essas três funções. Bota aqui o GitHub da disciplina agora. Não tem internet, eu tenho. Assim, é meio líquido a situação. Vai, volta, morre, não vai. Tá, aí você vai abrir lá o estressados e tentar fazer as funções do bloco 1. Estressados é um conjunto de funçõezinhas para você fazer, que é a sequência disso que a gente começou aqui. Que, por exemplo, ele vai dizer, conte quantas vezes um valor aparece na lista. Aí você vai ter aqui a função contar. É só ir no GitHub, eu acho. Entendeu? Qualquer coisa, Mar, entra no Telegram e pergunta por lá que eu respondo de boa. Mando de novo, tá? Qualquer coisa, se eu não mandar, porque esqueci, vocês perguntam que eu mando tudinho lá. O link do Telegram tá lá no S3, nas notícias do S3, do cigarro. Tá lá nas publicações de cigarro. Lá tá tudo. Mas entre no Telegram, e aí no Telegram vocês perguntam que eu deixo tudo fixado. Mas ordenado é só lá embaixo, na saideira. Ordenar é uma das últimas. Que bom, assim, que você tá bem. Se eu tivesse um gato aqui, botava ele para lamber, depois espremia o gato e bala. Ai. Eu vou pegar uma coisa para limpar isso daqui, tá, pessoal? Eu volto já. E o motor pesadão e tá indo. Eu não sei. Eu não sei o que eu quero fazer. Se eu quero ficar mais no final do Rubens pra mim, parece que eu vou montar desenho pra frente do Rubens.
Desenho assim, vai chorar, porque chorar em dó. Eu acho que ele é então, chorar em dó, ele acha que a gente vai clicar nessa série, uma recortar e a outra. Ele vai dar uma grande aula. Quando puxa uma social. É um investimento legal. Ele vai Vai demorar para Então, vou produzir. Por exemplo, tem uma marca muito sonho que é isso. Ai, já conectado de melhor. Não, mas a gente não tá um cacete.
Procura botar esse capa aqui. Mas não Olha aí, muito bom. E aí? Será que é um papo? Não, Dá pra mim não. Isso é o que eu trouxe de campo. Dá pra mim não. Dá não. Então você vai me entender aqui. Vai dar. Como ele é